Gravando. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Ale Carneiro, sou proponente do projeto, do espetáculo Libação. É um espetáculo, que foi contemplado pelo edital Teatro da Aldir Blanc, de 2021, pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. E, dentro das nossas evolutivas, com o projeto, que são essas 12 exibições de espetáculo que vocês já estão assistindo, no canal do YouTube do Libação, a gente tem essa proposta de dar esse workshop, que vai ser ministrado e guiado pelo Alexandre Lafiuni, que faz parte do elenco do espetáculo, para poder falar um pouco sobre os bastidores, as ideias, como que se deu, o Libação desde o início, nas reuniões e nas primeiras conversas, até a gente chegar no resultado final, que é isso que vocês estão assistindo no canal. Então, apresento a vocês, Alexandre Lafiuni, ator e ministrante desse workshop que a gente está tendo aqui, que chama Pedaços de Liberdade. E a gente vai agora bater uma conversa bem tranquila aqui agora com ele, para vocês entenderem esse processo, esses bastidores do processo de libação. E também, talvez, descobrindo algumas curiosidades, algumas coisas interessantes, engraçadas, um pouco tensas, que faz parte de todo o processo de uma montagem teatral. Alexandre, boa noite. Oi, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, com esse trabalho nosso. Foi um trabalho demorou para ficar pronto. Estamos aí já há 2 anos, discutindo esse trabalho, fazendo, realizando. A proposta nossa para essa ideia, desse workshop é justamente desvelar esses bastidores, assim, porque o Libação ele acabou virando uma ideia totalmente fragmentada, totalmente um experimento contemporâneo que a gente quis trazer, Então a ideia do workshop é que a gente pudesse já conversar, uma partilha sobre como foi todo o processo, essa conversação que já tinha falado. Hoje nós preparamos para vocês a gente conversar sobre as ideias iniciais, quais foram os motivadores, se existia uma dramaturgia anterior, como que foram as discussões nossas para chegar até onde a gente chegou, A gente falar sobre dramaturgia, sobre as reuniões que a gente fazia antes mesmo de estar em cena, e a ideia é que seja um diálogo total aqui, uma conversa, um café de comadres. Nada muito acadêmico, porque a ideia não é essa. Um chá da tarde aqui, libação. Até porque eu acho que iniciando esse processo, o Libação surgiu disso, do bate-papo, de uma conversa entre amigos, e que no primeiro, assim, eu acho que no primeiro momento, ele não era um espetáculo. Ele era um bate-papo sobre a temática. Desejo. A gente queria falar sobre liberdade, ou discuti-la, de várias formas, e levantar, posicionamentos, levantar esses lugares, essas ideias sobre liberdade, o que cada um achava, acreditava naquilo. A gente no começo, imaginava que isso se tornaria um espetáculo, que é o que vocês estão assistindo agora. Então, assim, isso é muito interessante da gente ter noção que, no primeiro momento, o Libação era isso, era um bate-papo, era uma conversa, eram 4 amigos que se encontravam na escola de teatro de Anápolis para poder falar sobre a temática liberdade. E aí, de repente, foi indo, quando a gente viu, de repente, um espetáculo. E que a gente tem muita alegria que as coisas foram se desenvolvendo a tal ponto para poder chegar nisso, Mas acredito que antes disso, a gente pode... Na verdade, veio até um pouquinho antes, o livro. Veio até um pouquinho antes da... Foi com o livro. A gente começa com o livro Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes, do Flávio Rangel, que é uma peça teatral, na verdade, uma peça teatral que foi escrita na época do período militar brasileiro, na ditadura brasileira.
Eu ganhei esse livro de uma das integrantes da peça também, que ela não pôde estar com a gente nesse workshop de hoje, mas ela estará nos próximos. É a Ilmara Damasceno. A Ilmara me deu de presente, acho que foi um amigo secreto. E aí eu Oi, li, assim, foi, né, na casa oi, meu amigo dela, foi um amigo secreto. secreto. E aí eu li e falei assim, caramba, e a gente tá nesse desejo de querer montar alguma coisa, a gente estava na época, né, um desejo de querer montar alguma coisa, de se juntar para montar, e eu li o livro rapidão, assim, foi uma tarde, porque é um livro super, a peça, né, super pequena, e aí cheguei e falei assim, gente, bora montar, bora fazer, bora dar um jeito, bora... Inicialmente a ideia era montar aquela peça mesmo, tal qual ela E, estava feita ali, né? no máximo, ter Que pequenas acabou virando alterações. outra coisa. É, Não, eu só alterar umas frases, assim, pra gente poder colocar mais datado pro de agora, assim, só uma atualizar de alguns momentos. Gata, virou outra coisa. Então a gente tinha foi, se esse transformou, né? Tipo, transformou. a peça, né, como eu disse, ela se trata sobre falar de liberdades, né? Eles estavam na época da ditadura militar, e aí Pablo Rangel fez um convite para o Milor Fernandes para poder escrever a peça. O Milor é um escritor brasileiro, foi um escritor brasileiro, né? E aí, na peça, a estrutura da peça, elas são vários textos com vários N personagens da história mundial e que eles vão discutir sobre a ideia de liberdade. É uma peça que, justamente pelo período da ditadura brasileira, ela vem falar sobre liberdade, né? Inclusive por um período onde estávamos ali à beira do cerceamento dessa liberdade democrática, né? Como poderíamos dizer, né? A primeira encenação da peça foi em 1965, com dois grupos teatrais, né, que são grupos teatrais bem famosos, né, na história do teatro, que é o Teatro de Arena e o Teatro Opinião. Eles montaram a peça, né? E, e a primeira encenação foi justamente um ano após a decisão do golpe militar, né? Que foi em 1964, a peça foi estreada em 1965, lá em São Paulo. Enfim, a peça ela traz várias notícias sobre liberdade no mundo, né? Figuras históricas que vai desde da Estátua da Liberdade norte-americana até William Shakespeare, pega sobre a questão da guilhotina, né? Vão falar sobre a Revolução Francesa. A peça fala sobre um monte de coisa, é uma grande colagem de textos históricos, assim, né? Ela fala sobre a Revolução, a independência, né, dos Estados Unidos também, e brinca nesse lugar, né? Sobre o que é liberdade, né? O que é liberdade nesses períodos históricos, né, que vivemos, né? Até chegar no Brasil. A peça também é um musical, ela tem, né, muita música. Foi uma das coisas que, se a gente fosse fazer a peça, a gente já ia cortar, porque nenhum dos nossos atrizes aqui Tá difícil. são cantoras, a não ser o Potência Bertrand, que é vocal, não músico, o tá resto, dando. todo A mundo. gente tem um músico no musical. Ele não consegue salvar os outros três, entendeu? Então, Não dá, sem condições, assim, senão o tempo para poder construir essa peça ia ser 10 anos, no mínimo, por aí. não pega pra fazer esse espetáculo. Enfim. E aí lemos, discutimos, começamos a ver como que a gente vai trabalhar essa peça, né? Será que a gente pega a peça na íntegra? Será que a gente vai encenar essa peça, né? A gente está num período político, assim, né? Digamos, bem questionável também, né? Que já dá uma instigada, né? E aí acabamos que a gente falou assim, não, então vamos falar sobre a nossa liberdade. Foi o que a gente começou, né? No começo. E tem outra coisa que pega muito. Qualquer artista independente que chama-se direitos autorais. Então, todo Sim, mundo, de todas as formas, tenta fugir o máximo possível de ter que pagar direitos autorais, porque já é difícil conseguir financiamento para você montar o que você quer montar.
E ainda depois de montar, você ainda tem que pagar o direito autoral para uma pessoa que já morreu? Pois é, ainda que uma pessoa que já morreu, então é mais complicado ainda. Ele ia faltar e trabalhar de graça. Então, assim, é complicado, porque Ainda tem... eles colocam um valor do projeto que às vezes não cabe esses direitos autorais, né? Assim, eu vou fazer Nem um o pouco. custeio de toda a parte técnica para executar o projeto, mais os direitos autorais, né, que a gente tem que pagar, o valor fica muito alto, né, do processo todo. Então a gente, né, tem que buscar maneiras né, de evitar esses outros gastos ou essas outras logísticas. E também acredito que no processo que a gente foi fazendo das leituras e das conversas, a gente foi entendendo que a gente achava também interessante o nosso modo de dizer, o nosso modo de fazer e falar sobre essa liberdade. E também uma coisa que foi também sendo levantada muito nas conversas é que a gente estava num certo momento que a gente estava mais interessado em mostrar esses mecanismos que não nos deixam livres do que falar dessa liberdade utópica. A gente chegou nessa coisa, que essa liberdade é uma utopia. A liberdade é uma utopia e ela Sim. depende de várias outras não liberdades, de outras coisas ou outras pessoas. Então a gente ia ficar uma coisa meio que rodando, rodando, rodando atrás do toque e não ia meio que resolver, porque a gente não ia chegar nisso, até porque como é uma coisa utópica, a gente ia conseguir resolver e fechar nisso numa coisa só para o espetáculo. Mas as formas de se tolir essa liberdade eram várias, eram muito claras para nós, e a gente tinha muito interesse de identificar e mostrar essas liberdades que não eram feitas, né, que eram tolhidas e tal, até pelas pesquisas que a gente foi fazendo, né, durante esse processo de leitura, além da própria pesquisa dentro do próprio texto de Liberdade, que já levantava algumas coisas desse estilo, a gente também começou a fazer pesquisas individuais de qual liberdade? A gente chegou nesse momento. Qual liberdade que eu quero falar? Liberdade financeira, a liberdade do meu corpo, a minha liberdade sexual, a minha liberdade religiosa ou não religiosa, né? Tipo, qual que era essa liberdade que eu queria falar? Ou eu queria mostrar que não tem, né? Liberdade nesse sentido, ou que alguma ferramenta ela impede de eu ser livre nesse sentido. E a gente viu que a gente começou a ter muito mais material em relação a isso e que isso interessava a gente mais do que ficar só, às vezes, divagando sobre essa liberdade. Sim, ainda mais é porque somos corpos super diversos, somos pessoas de realidades que têm complexidades muito diferentes, vivências muito diferentes, né? A vivência que a Ilmara tem como uma mulher negra é diferente da vivência da Lê, é diferente da minha vivência, diferente da vivência do Bertrand, né? Então, tipo, para a gente chegar essa ideia de liberdade, né? Os mecanismos que cerceiam essa liberdade, a gente vê que tem muita coisa ali, né? A diferença de pensamentos assim, até em momentos etários mesmo, né? Questões de idade, você vai pensar coisas diferentes sobre o que cerceia ou não, né? Então, é bem complexo. A gente olhava quando a gente discutia, nós todos, assim, e para a gente era muito complexo sobre que tipo de liberdade a gente ia falar. Eu e o Ale chegava num lugar sobre LGBTQIA+, o Bertrand chegava em outro lugar, a Elmara ia para outro lugar, né, desses mecanismos de liberdade ou dos mecanismos que cerceiam liberdade, né? Então, foi difícil achar uma coisa meio comum, assim. O comum mesmo foi quando a gente chegou assim, não é o que é liberdade para cada um, é o que cerceia a liberdade de cada um, né? Qual é esse denominador comum, esse mecanismo que regula a liberdade, né, de todos, assim, que é comum a todos os seres e é o que a gente construiu como sociedade hoje em dia, né? Sim, porque é muito isso que o Alexandre falou, de nós enquanto grupo, né, nós quatro, a gente tem idades diferentes, gêneros diferentes, sexualidades diferentes, vivências diferentes, mas de certa forma a gente acho que é uma coisa também que a gente não fala claramente, mas acredito que uma coisa também que ajudava muito era que assim, não, mas pelo menos nós quatro somos artistas. E essa É, liberdade dentro da arte, de como ser artista no Brasil, ela é muito clara para nós quatro que ela não é fácil. Tanto que uma coisa que é
é interessante a gente vou contar para vocês, é que é o seguinte, na época que a gente estava escrevendo o projeto do Libação, né, dentro da Lei Aldir Blanc, né, do Estado, da Secult, nós também mandamos outros projetos, né, de outros estilos, de outras propostas, né, que a gente nós somos produtores culturais, então a gente escreve várias ideias, né, que podem ser bacanas a gente poder trabalhar. E dentro de todas as nossas ideias, a última que a gente achava que ia ser aprovada era o Libação. Justamente porque a gente, tipo assim, a gente está falando sobre ferramentas, né, que olha a liberdade dentro do nosso roteiro, né, de cenas e de propostas dentro do espetáculo. Com certeza a gente fala direta e indiretamente sobre opressões vindas de lugares políticos, religiosos, econômicos. Então, assim, como que a gente manda um projeto? Né? É aquela coisa assim, como que a gente manda um projeto para o governo aprovar se eu estou falando mal do governo? Né? Então, a gente entrou numa coisa, a gente ficava assim, a gente vai mandar porque é bacana. A gente vai é que dá certo. E aí a gente ficava nisso, né, o Libação. Até porque como a gente queria essa coisa da performance, do fragmentado, o próprio roteiro, as cenas eram muito imagéticas, né, muito estéticas e gráficas. A gente fala assim, a pessoa ela não vai entender meio que o que a gente quer dizer, com o que a gente quer mostrar, né, e essa costura que a gente faz de todas as coisas. Então a gente ficava assim, mas aí de repente o Libação aprovou. Né? E foi engraçado, porque de todos, só o Libação aprovou. Então, Foi mesmo. a gente falou assim, caramba, então agora temos uma. Foi, porque a gente não esperava de forma alguma. Assim. A gente não esperava, porque é isso, a gente, né, não pode ser inocente de imaginar que a gente não vai mandar uma coisa desse estilo e que ela não vai ser, pelo menos, colocada em pauta. Olha, esses meninos querem montar um espetáculo que fala e critica disso, 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 disso. Então, assim, né, a gente não pode também ser toda, não, né, mas é totalmente, né, não tem nada uma coisa a ver com a outra, tudo é ligado, até porque a gente acredita que a arte, o teatro, ele é totalmente político. Então, e na atual situação que a gente tá, né, que tá totalmente fervilhando essas coisas de posicionamentos políticos e né, de as coisas que a gente acredita e das lutas de cada pessoa, então a gente ficou bem feliz, assustado e felizes com, né, falando, não, peraí, deram, né, um voto de confiança pra gente, deram ok, não, vai lá e monta. Quero ver o que vai dar isso aí. Quero ver o que vai virar isso aí. Tô pagando pra ver o que vai virar isso aí. Então, a gente achou isso muito bacana. E eu acho que a gente na época das discussões... perdão, Ale, eu te interrompi. Não, pode falar. Não, eu estava terminando. Já tinha terminado já. Na época das discussões, né, quando a gente meio que deu uma abandonada no texto, a gente abandonou de certa forma que esse texto ele surgiu. É engraçado, né? Porque se eu vou pensar a estrutura da peça, né, do Liberdade de Verdade, na minha cabeça é uma peça que ela também tem essa vibe desfragmentada. Ela vem em um contexto muito. A gente pegou muito da estrutura da peça, né? Sim, é um bando de recortes, né, colados, é um monte de colagem. O que une as colagens. Você tem um narrador, o ator que faz, ele horas é personagem, horas ele sai do personagem, horas ele é ele mesmo falando como ele mesmo, como performer, né, em cena, assim. É bem interessante a peça, né? Uma coisa que une ela seria as músicas que tem, que seria uma coisa que a gente abandonou total desde o começo, né? Que ninguém ia cantar. Mas, enfim, a gente meio que deu uma abandonada nessa ideia de levar literalmente a peça, encenar literalmente a peça. E aí, quando começou esse lugar, né? O que é liberdade para você? O que você ser a sua liberdade? A gente começou a trazer outros tipos de referências para dentro das nossas discussões. O período de discussão foi um período bem extenso, na verdade. Eu acho que o de montagem foi menor do que o período de discussões da peça mesmo, né? De levantar as coisas para a peça, né? A gente se encontrava
que era 1 ou 2 vezes na semana, e era tipo das 2 até quase 6 horas da tarde, dependendo da discussão do dia. Tinha horas assim que a coisa fluía, que a gente ia falar, não, gente, tá escuro, vamos todo mundo embora, deixa pro próximo, hein? E era às vezes assim, tipo, vamos supor, às vezes eram discussões tipo assim, estamos falando às vezes tecnicamente, não, tal parte, tal, do texto eu acho interessante, porque disse, de repente disso puxava um assunto, puxava outro, e a gente tava assim, não, mas tem tal notícia que tá assim assado, eu não acho certo, ou, não, Aham, mas eu acho, porque, nossa, então assim, aí tinha essas coisas de chegar nas próprias vezes, tá, mas aí dentro desse texto que você colocou aí, que você levantou, eu não acho que tal parte tem a ver, porque isso reverbera em tal coisa. Então, assim, a gente ia realmente em conversas e discussões que a gente ia dentro meio que investigando, mergulhando dentro desse né? assunto, né? Investigando. E o que cabia, o que não Nisso, cabia. eu, nisso, foi quando eu tava lendo, caiu para mim. Isso é engraçado, né? Que eu acho que quando a gente está nessa linha de pensamento, parece uma coisa até meio esotérica, parece que as coisas vêm caindo para você, assim, ou você se atina a começar a perceber, isso talvez seja, né, dá jogo. Caíram 2 coisas que eu trouxe para dentro da discussão, que foi o corpo tópico do Foucault, que é um texto de justamente a gente chegou numa minuciosidade sobre liberdade que a gente começou a falar assim, como que você é livre se você está dentro desse corpo, né? Acredita, sei lá, se a gente acredita nessa ideia de Não, é alma, total. o seu corpo te limita, ele te prende na coisa da liberdade. E aí veio esse texto do Foucault, Corpo Tópico, que é um texto que ele fala num congresso que ele foi, assim, né? Que ele fala justamente disso, desse corpo, como que ele sai desse corpo, o que desse corpo limita ele, né? Como que ele vê através dos olhos, esses olhos são janelas ou são prisões, como que ele faz a mecanicidade do dia a dia, do cotidiano, que é esse corpo que ele manda levantar o braço levanta, né? Um texto maravilhoso, quem puder ler, leia, você encontra na internet facinho esse texto. Dá para refletir bastante. E eu acho que e a gente, Demais. assim, e a gente começava a viajar muito a maionese, porque a gente começava a discutir e a gente ficava assim, né? Essa coisa, acho que porque a gente falou assim, não, a gente entendeu várias discussões e várias ramificações dessa liberdade, mas a gente entendeu que meio que isso era o macro. O micro era o corpo. Tudo meio que, assim, o mínimo que dava para reduzir era o seu corpo, ali, a sua existência. E que é coisa mais potência e a ferramenta maior do ator, que é o próprio corpo dele. Então, assim, a gente falou assim, nossa senhora, esse negócio do corpo aí esse corpo aí vai dar pano pra manga pra gente. Porque tinha essa coisa. O corpo é essa ferramenta mínima de liberdade de expressão e também é a máxima potência do ator, que ele usa totalmente o corpo para poder se expressar. E é isso. E aí, dentro desse corpo, o que é liberdade ou não é, e o que eu faço com ele. E a gente ficou assim, nossa, eu acho que essa questão de explorar esse corpo para a gente vai ser muito interessante, tanto enquanto o próprio texto diz, quanto também em questão de imagem, porque a gente também, desde o princípio, a gente queria muito essa coisa da estética, do visual. Até porque, dentro do projeto que a gente mandou, né, do Libação, era numa época que a pandemia estava mais em ascensão, né? O negócio estava comendo solto mesmo. Então, Sim. toda a proposta que a gente era, né, que a gente tem que cumprir, é da forma online. Então, como a gente não conseguiu, a gente não ia poder ir para o palco com esses espetáculos, as pessoas assistirem, a gente tinha que pensar nisso em questão de ferramenta visual, estética, né? Qual que era a imagem que formava disso? A gente falou, nossa, e o corpo, enquanto imagem, é muito potente, né? Então, isso instigou A muita gente gente transforma a. isso em signos, né? Não só pela questão da palavra, mas pela questão dos signos que a gente pode trazer para dentro do espetáculo, né? Da montagem. Queria só ler um pedacinho da frase do Foucault aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que era essa loucura de pensar que esse micro desse corpo, da potência, e que ele pode ser uma certa prisão, de certa forma, né? Ele diz assim, basta eu acordar que não posso escapar desse lugar que Proust, docemente e ansiosamente, ocupa uma vez mais em cada despertar.
Não que me prenda ao lugar, porque depois de tudo eu não posso apenas mexer, andar por aí, mas posso movimentá-lo, removê-lo, mudá-lo de lugar. Mas somente por isso não posso me deslocar sem ele. Não posso deixá-lo onde está para ir em outro lugar. Posso ir até o fim do mundo, posso me esconder de manhã, debaixo das cobertas, encolher o máximo possível. Posso deixar-me queimar ao sol na praia, mas o corpo sempre estará onde eu estou. Ele está aqui, irreparavelmente, nunca em outro lugar. Meu corpo é ao contrário de uma utopia. É o que nunca está sobre o céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço com o qual, em sentido restrito, eu me corporizo. Enfim. Foda demais. É, é sobre. Vocês terem um pouquinho da coisa, da loucura que era pra gente. Chegou um momento que a gente estava assim. Gente, vamos tomar uma cerveja, cada um aí no online. E era coisa assim, Cris. Refrescar a cabeça. Tipo, gente, é isso, é aceitar que eu não sou livre mais, tem que carregar esse corpozinho pra baixo. E aí, tipo, crise existenciais, tipo, meu Deus, agora eu tenho essa carcaça, que é esse corpo, e que antes de, né? Porque aí você começa a ver até quando que é potência, até quando eu tô preso nisso. E a gente já tinha falado e conversado muito sobre essas questões dessas questões sociais, né? Tem essa questão do homem, da mulher, do gênero, dessas coisas estéticas, né? Que a gente, dessas caixinhas, e a gente não tinha essa questão do próprio corpo, independente disso, tem esse corpo que não se desprende, e a gente ficava assim, meu Deus do céu, que loucura. Grande viagem. E eu acho que foi depois disso, inclusive do Foucault, que aí veio o grande motivador também, mais um impulsionador, que foi a pergunta da Yumara, que ela fez pra gente, e que deixou pra gente que era o que não me cabe. Ela falou assim, não, então se tem você e esse corpo, você tá dentro desse corpo e você não sai dele, ou você nessa situação de liberdade ou não, então o que não te cabe, ou aonde Que não não te cabe, cabe, né? o que não É. cabe em você, o que não cabe para você, onde você não cabe na situação, ou dentro desse corpo que não cabe. E aí, meu filho, foi outra loucura, outra crise essencial. A gente às vezes ficava assim, meu Deus, eu não sei responder. Não sei o que cabe, o que não O dinheiro cabe. do projeto foi pouco, porque ninguém conseguiu pagar psicólogo para resolver as questões. Cheia de questões de pontos para resolver um terapeuta. Que até assim, a gente Sim, fez o espetáculo, a gente ainda não sabe o que cabe e o que não cabe. Algumas coisas a gente tem não mais sabemos. evidência, mas ao fundo a gente ainda não sabe. Mas foi interessante, até porque essa pergunta mesmo do que é o que não me cabe, ela gerou, pelo menos assim, diretamente, duas cenas do espetáculo Sim, saíram dessa investigação do que não me cabe, ou do que me cabe, né, dessas questões. Que é a primeira foi. cena do Bertrand, ele tá de melindrosa, e a cena, um pouco da cena do Alexandre, da câmera lenta e dos Ah, quadros. das molduras, né? E Sim. falando sobre isso também, né? Outra questão que pegou, assim, partindo dessa coisa esotérica, não é uma coisa assim bonita de se falar, né? É uma coisa que choca a gente e que até hoje está sem solução, né? Esse caso, que foi também um dos motivadores de trabalho, assim, né? Que a gente usa dentro do espetáculo, que foi na época que a gente começou a falar, ele não tinha sido assassinado. Tinha Sim. acontecido apenas a chacina na onde que ele estava. E logo depois ele foi assassinado, realmente. Que foi o Fernando, que foi, era uma pessoa do MST, estava, né? Foi uma chacina que aconteceu em Pau d'Arco. Pau d'Arco, isso. Pau d'Arco, lá no Pará. Essa chacina aconteceu em 2017, maio de 2017. Será que eu travei aqui? Não, só deu uma falhada do áudio, mas a câmera tá de boa. Tá E aí, voltada.
isso foi muito. Isso também foi uma coisa assim, que meio que foi um tapa na Não, cara, assim, foi. tipo, porque o Alexandre trouxe pra Foi, gente a notícia da chacina, né? Falou, olha, a gente tem uma notícia, né? Que eu vi que foi nas pesquisas e tal, que é a notícia do Fernando, que é um homem gay, que era representante do Movimento Sem Terra. Ele né, morava numa invasão, né? Ali dentro de uma chácara, né? Lá no interior do Pará. E, né, com outras pessoas, com amigos, familiares e com o namorado dele. E aí teve, né, uma grande invasão de figuras policiais e tal. E eles destruíram tudo que tinha lá e atiraram a torta e direita para tudo quanto é lado. E aí a única pessoa que ficou viva desse massacre foi o Fernando. E nesse momento, desse negócio do desespero de correr e de procurar ajuda, o namorado dele levou um tiro e caiu em cima dele. Né, e faleceu, então ele ficou fingindo que estava morto embaixo do corpo do namorado, estava ali, né, dando seus últimos suspiros. E essa notícia, essa cena, o relato que dentro da reportagem tem a fala, né, totalmente descrita como o Fernando disse na época. Isso chocou a gente de uma forma muito grande, né? Aquela imagem, como aconteceu aquilo, aquela imagem, aquela situação, né? A injustiça tamanha que foi cometida. E aí a gente falou assim, nossa, assim, se tem uma coisa que a gente precisa usar e falar antes do libação, é dessa situação, desse caso, porque isso... A imagem era muito forte na nossa cabeça, a gente queria usar alguma imagem que representasse aquilo, e o texto, e a gente já ficava imaginando os barulhos, então, assim, era uma coisa muito angustiante para a gente, né? Nesse local Demais, porque de. você pensa, uma pessoa que, né, acontece uma chacina, onde morrem mais de 16, sei lá quantas pessoas, né, que morreram por causa de uma operação policial. Não, nem era operação policial, foi uma chacina mesmo. Entraram lá para matar essas pessoas ali, né? E você vê que o único sobrevivente, depois de ter passado esse trauma todo, estava correndo risco de vida o tempo todo. E, Sim, e aí você pensa na questão de liberdade, né? Que estado é esse que te assegura, né? Qual que é o tipo de liberdade que um cara desse não tinha, né? No caso, né? Nunca teve, né? Para acontecer exatamente. aquilo, né? Você vê que era uma briga de gigantes ali, né? Era uma coisa de interesse de fazendeiros, era coisa de interesse político que acaba sendo muito maior do que os seus direitos civis, né? E assim, essas vidas dessas pessoas é jogada ao esmo, né? E Não pouco só tempo depois, inclusive quando a gente estava, né, em discussões e tudo, né, o Fernando foi assassinado. Ele foi assassinado, ele levou um tiro na cabeça. A notícia do Fernando foi uma notícia que foi parar no Fantástico. Hoje em dia morreu. Ninguém mais fala sobre isso, né? E não tem solução o caso, assim, né? Ninguém solucionou, ninguém fala mais nada, nada acontece, assim, né? De certa forma. Muito triste, porque realmente a gente usa pedaços da fala do Fernando dentro do espetáculo e justamente da forma como ele falou, assim, porque é uma coisa que chega a arrepiar, assim, é cabuloso, assim, toda vez que eu lembro, assim, meu olho enche de lágrima, porque imagina um depoimento desse sendo dado, né, sobre esse tipo de situação, sobre como mataram, e mataram pessoas idosas, pessoas jovens, eles estavam nem aí, e humilharam muito as pessoas antes de matar, né? ainda, dentro da reportagem mesmo, tinha momentos que o Fernando mesmo ficava e falava, que ele escutava os policiais falando assim, nossa, que velho difícil de morrer. E, sabe, assim, aquela situação realmente de você estar se colocado num lugar menor e totalmente desprotegido. E é isso, assim, a notícia era muito importante, muito forte para a gente. Ela trazia uma imagem muito forte para a gente não queria deixar se esvairir, né? E acredito que é isso. A notícia já era muito forte e já falava dessa não liberdade. Assim que teve a questão, né? Porque o que aconteceu? Assim que ele sobreviveu, ele ficou foragido, né? Por um tempo, para poder, né? Não ser assassinado também. E acredito que pouco tempo depois da matéria e tal, que teve um tempo aí entre quando aconteceu para ele dar
essa notícia, né, essa matéria, e aí ele vem a falecer. Então isso para a gente era uma coisa assim, bom, se a gente tinha uma mísera dúvida que essa liberdade não existe, que ela é utópica, e realmente está muito claro para a gente o que aconteceu com o caso dele, quando ele veio a falecer, assim, né, quando ele foi assassinado, realmente foi tipo, o pingo no i, falou, não, realmente não tá certo, né, e realmente estava muito claro para a gente falou, não, a gente precisa falar disso e mostrar disso e trazer essa inquietude para as pessoas que assistem, né, a, talvez assim, tentar o mais próximo do que a gente sente e que a gente sentia quando lia e imaginava essa cena e essa situação. Então era trazer esse desespero para a gente. Só pontuar, eu acho que não é bem. A situação dele não era de foragido, acho que ele estava no programa de proteção à testemunha, não era uma coisa desse tipo? Eu acho que ele não chegou a entrar no programa de proteção à testemunha, porque ele chegou a dar entrevistas, né? Quando você entra, você não... E entrevistas, assim, com o rosto dele mesmo, assim. Ele não chegou nem a sair do lugar onde ele morava, assim, ele não sumiu. Ele continuava lá e ele já alertava, né, as pessoas que ele já estava sofrendo ameaças e acabou que ele morreu mesmo, mataram ele mesmo. Ele foi morto com um tiro na cabeça, na nuca. Na época da reportagem que apareceu no Fantástico, quem fez, né, quem meio que protegia o Fernando, conversava com o Fernando, era uma repórter, não lembro o nome dela, né, era uma mulher, que foi quem escancarou, né, a coisa toda, a chacina inteira, e que continuava em contato com ele, assim, né. Teve um problema que foi tão grande que foi até uma coisa dos advogados, assim, né, acho que até o advogado dele foi ameaçado, foi bem grande, assim. Se eu não me engano, ele não entrou no programa de proteção à testemunha, não. Por quê? Se ele entrasse, parece que ali já conseguiriam matar ele, entendeu? Já era uma coisa meio que, sei lá, né, gente? Muito feio, assim, a forma como acontece, né, as injustiças, né, no nosso país. Enfim, Muito complicado. trazemos o Fernando dentro da cena também, né? A gente traz ele com cena também, a gente traz a história dele da nossa forma, né? Mesmo que mínimo, assim, né? A gente traz para dentro da nossa cena, uma das cenas, né? São duas cenas seguidas, né? A segunda e a terceira cena do espetáculo já vem junto, assim. É falando sobre isso, é falando sobre esse cerceamento, né? Sobre qual é o mecanismo que mais cerceia a liberdade dos indivíduos, se não o Estado, né? O próprio Estado. De várias formas, né, dentro desse próprio Estado, vários jeitos, com vários mecanismos, né? Então, assim, aí a gente, quando a gente viu, né, mais claro ainda, e meio que com provas, né, vamos dizer assim, de notícias e de relatos e de pesquisas, né? O próprio Liberdade também, de certa forma, trazia algumas coisas, até tinha momentos até que no texto eram até meio que umas formas meio que irônicas, meio que, né, meio que mais tranquilas, que falava, sei lá, da Estátua da Liberdade, né, que como assim que a Estátua chama Estátua da Liberdade e ela tá colocada no lugar cercado de água e ninguém tem acesso? Assim, né, tipo... A própria liberdade é umas presa. coisas que a gente conversava e falava assim, gente, né, então tem umas coisas tem coisas que não batem, né, em relação a isso e tal. A gente foi vendo isso, e aí isso foi, né, a gente foi juntando, acho que é isso, que a gente conversou com o que a gente queria dizer, com esses elementos, a gente falou assim, nossa, bom, acho que agora a gente tem algum material que consiga estruturar algumas cenas que possam exemplificar, né, exemplificar ou mostrar esses símbolos e signos dessa questão dessa liberdade ou não, dessa falta dela, né? Até porque acredito que uma coisa que a gente queria, né, como falei para vocês, por ser online, essa questão do vídeo, da performance, do fragmento, né? A gente queria essa coisa de... Acredito que, de certa forma, é uma referência do Liberdade, que é essa grande colcha de retalhos, e a gente não queria necessariamente construir uma narrativa cronológica bonitinha, começo, meio e fim, tem os personagens,
e aí continua, né, vai acontecendo a história e ela termina. Então a gente queria bem essa coisa meio que desse durante e essa mistura, né, que a gente não se preocupou em ter essa coisa de ter essa historinha, essa narrativa muito bem construída. Que a gente estava mais interessado em passar esses signos, essas inquietudes e essas imagens, do que de contar mesmo uma narrativa, né? Então, assim, de certa forma, acredito que as pessoas, quando assistem, criam relações, né? E criam várias outras conexões, além dos que a gente coloca lá, mas não era a nossa preocupação, né? Primeira de ter isso. Sim. Sim, até porque a gente está. Isso já é um assunto para o próximo workshop, mas a gente está trabalhando sobre o lugar da performatividade, né? Do lugar do contemporâneo, do fragmentado, né? De uma não linearidade da própria dramaturgia que a gente se coloca ali, né? É muito mais interessante para a gente onde os signos apareçam, né? Todos os elementos que a gente traz dentro do nosso espetáculo, eles se converjam, né? Que saia do significado unicamente racional, né? Que a coisa não fique só no racional. Eu, tipo, eu assisti, eu entendi, porque tá me contando uma historinha com começo, meio e fim, né? Então, mas isso é assunto próximo. Eu acho que uma coisa que a gente pode comentar agora é a questão do nome, né? De onde surgiu Libação? Porque do nome do espetáculo. E também foi uma coisa que, tipo do Corpo Tal do Foucault, de repente De veio repente assim pra gente, aconteceu. de repente aconteceu. Porque dentro dos nossos processos, assim, né, a gente tem o prazer e a possibilidade de nós quatro, né, eu, Ale, Alexandre, Bertrand e Mara, de trabalharmos em vários processos, né, teatrais e artísticos há um tempo já, e a gente sempre pensando em fazer coisas, né, paralelas e mais para frente durante, não só o Libação. E a gente sempre tinha aquela coisa assim, tá, mas e o nome? Né? Mas e o nome do espetáculo? Ou o nome do projeto? A gente sempre brincava que a Ilmara que é a pessoa boa para dar nome. Ela vai soltando assim umas palavras, umas frases, e aí vai virando quase que um brainstorm, uma tempestade de ideias, ela vai colocando, a gente vai colocando. Já tem que ter um que a gente fala, opa, peraí, esse aí é bom, hein? Ou esse aí Verdade. E a gente sempre ficava, tipo assim, né? Por ter saído, a gente falava, será que fica liberdade, né? Porque o texto chama liberdade e liberdade. Será que a gente fica só liberdade? Será que vira uma pergunta? Tipo, liberdade? Será que não? Sabe? Tipo, o que vai ter? E aí eu não sei que a gente começou a fazer também, dentro desses processos de pesquisas, de nomes e significados e sinônimos, que chegaram em libação. E aí a gente ficou, gente, libação, né? Que nome diferente e tal. Mas eu nunca tinha escutado. Falei, libação, que já que é isso? Tal. E aí a gente, né, essas coisas de pesquisar, né, o significado dos nomes e tal. E o Mara foi lendo o significado, dicionário, libação, esse ato né, de derramamento de Líquido líquidos. que é dado em nome dos deuses. E a gente falou assim, nossa, gente, tipo, né, que loucura essa questão de esse ritual, né, que coisa ritualística, né, libação, você oferecer esse líquido, independente do líquido, para uma divindade ou para uma, né, em proveito de uma coisa maior, né? E aí a gente ficou assim, nossa, isso é muito performático, isso é muito ritualístico, e de certa forma isso é o teatro, né? É o que a gente faz, é praticamente, se eu pensar, né? É praticamente assim, todo o suor do meu trabalho que eu me dou ali para poder fazer aquela cena em prol do Dionísio e da pessoa que está ali me assistindo, ou pelo diretor que concebeu aquilo, ou até por mim mesmo, isso é uma libação, né? A gente tem essa questão desse ritual e tem essa questão Entrega. da entrega, essa coisa do sangue, dar o sangue. E aí a gente viu assim, nossa, praticamente, né? Tem essa questão do vinho, dessa coisa dionisíaca, essa coisa do suor desse corpo, desse ator, tem essa questão desse sangue, desse tanto de violência que a gente leu e pesquisou durante todo esse processo. Tinha uma coisa que tinha, era líquido, era fluidos, era sangue. Então, assim, Sim. a gente falou assim, nossa, menina, o que a gente pesquisou são várias libações e o que a gente está montando
é essa libação, sabe? Até pela questão da pessoa que assistir o espetáculo e chorar e se emocionar pelo que a gente faz, a gente, né, mostra essa libação, porque é esse líquido que está saindo em função de alguma coisa maior. Então, assim, a gente. E aí tinha essa questão também da religiosidade, que também a gente coloca dentro do espetáculo, é um ponto também que a gente trabalha. Então, assim, a gente viu que isso se repetia de formas diferentes para a gente, para as pesquisas, para o texto, pelo próprio espetáculo que a gente depois roteirizou em cenas, poderia ser para as pessoas. Então, assim, aí a gente foi vendo que casava muito, né, com a proposta que a gente queria passar. E era diferente o nome, né? E pensando também, né, nessa questão, né, de tipo, os mecanismos que nos cerceiam, né, a gente meio que tentou achar um denominador comum. Qual que é o grande denominador comum que faz com que toda essa merda tá continuando sendo feita entre a gente, né, todos esses problemas que a gente tem, e a gente falava assim, não, é a religião, mas a religião faz isso por causa de quê? Não, mas é o Estado, mas o Estado está fazendo isso por causa de quê? Mas é por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê? A gente chegou no denominador comum, que é o quê? O dinheiro, que é o poder, que é o lugar, né? Que é o grande, né? Transformador, né? O que dita a sociedade, né? No final das contas, é o dinheiro, é o poder, né? O poder aquisitivo. Chegou nisso. Nesse lugar do E era muito dinheiro louco, porque a gente aqui tava... para a gente, que a gente fala na sociedade que a gente construiu, né? Mas assim, é o poder aquisitivo, né? O estar por cima dos outros. Né? Tanto que a gente até virou e a gente até comentava muito nesse processo, que era tipo isso, o fulano X, ele é mais livre porque ele tem mais dinheiro, então ele tá livre para fazer porque tem uma funcionária, ele tem uma empregada, ele tem várias outras pessoas não estão livres para poder fornecer coisas para que ele seja livre. A gente tinha muito essa questão que o dinheiro te deixava livre, mas essa liberdade era à custa da não liberdade de outras pessoas. Então a gente tinha essa grande rede, né, essa teia que prendia todo mundo, e era essa coisa assim, gente, da religiosidade, o que dá um problema e que destrói ela ali é o dinheiro. Na questão política, piorou 1 milhão de vezes. E aí, então, as pessoas, né, tem essa coisa, dá poder para a pessoa que você conhece ela melhor. Então, assim, essa questão do dinheiro, do poder, essa coisa gera todos esses problemas em todos esses âmbitos e sentidos. E é muito louco, porque é isso, né, gente? A gente vive numa cidade capitalista e, como é, a gente não vive sem dinheiro, infelizmente. E é tanto que é isso, a gente precisa, o Libação mesmo, a gente precisou de um projeto para ele poder ser aprovado, para ele poder ser fomentado com dinheiro para a gente poder fazer. Então, assim, é muito difícil, né? Porque tudo é um emaranhado muito grande que depende totalmente, ou não totalmente, mas pelo menos grande parte de dinheiro, e esse dinheiro detém muitas pessoas, os lugares, né? Toda essa situação, né? A gente viu que esse dinheiro, ele era normalmente o nosso grande vilão do espetáculo, né? A nossa grande artista era esse dinheiro, e a gente usa ele também no espetáculo de várias formas, um pouco mais indiretas, mas usa, né? Porque acho que a gente lida com questão de... eu não preciso falar claramente, né? Eu posso mostrar, posso deixar, né? Como a música depois deixa assim ficar subentendido nas entrelinhas ou nos símbolos e signos, né? Então a gente gosta muito de poder usar isso de várias formas. O dinheiro é o grande vilão do Libação. Muito louco. Sim. Bom, eu encerro minha fala, assim, não tenho muito a acrescentar. Uma coisa, assim, como a gente dividiu workshop em 4 encontros, né? Que a gente quer que cada encontro trabalhe um fator interessante, né? Nessa parte de construção do espetáculo. Às vezes a gente começa a falar muito, a gente começa a entrar em outro tema, outro assunto, que é do segundo encontro. Outros temas a gente não tem como falar depois. A gente vai falar da encenação, a gente vai falar do figurino, do cenário, da maquiagem, dos objetos, do próprio roteiro de cenas, né? Quantas cenas foram, o que faz cada cena, como é que foi o processo de direção da Ilmara, da sonoplastia do Bertrand. Tipo, aí a gente começa que a gente, como a gente contou tudo para vocês. A gente
revelou tudo. Então, assim, a gente acredita que para esse primeiro encontro, né, e esse primeiro momento, a gente conseguiu Até você a gente contar. melhor. Sim, acho que deu para dar bastante spoiler de onde surgiu, dessa primeira ideia, desse primeiro momento do que contar, o que dizer, né? Porque a gente, enquanto pessoas, artistas, né, a gente tem muito esse lugar de poder usar, enquanto a gente puder e nos for permitido, a nossa arte para poder apontar, né, os erros e falar, e enaltecer quem se enaltecer e falar, ó, que não está certo. Então, a gente, né, gosta muito de poder, pelo menos, de algumas maneiras, ter essa liberdade, né, igual de estar aqui contando para vocês, e mostrando, né, das nossas pesquisas, um pouco da nossa vivência, das nossas experiências enquanto pessoas e artistas, para poder chegar nesse resultado, né? Porque é isso, assim, acredito que a arte teatro é como o diretor nosso fala, Ibamar Ribeiro, e tudo é pessoal e nada é pessoal no teatro. Então, assim, eu acredito que na arte, meio de um modo geral, né? Ela não deixa de ser uma extensão da gente, que são os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos coisas que a gente acredita, né? Então, acredito que isso denomina muito o que a gente vai falar, o que vai dizer, e a forma com que isso vai ser feita. Então, eu quero agradecer muito a presença do Bertrand Leal, que está aqui nos ajudando também, né, tecnicamente, nesse processo dessa transição, desse bate-papo, do workshop Pedaço de Liberdade, que também ele vai estar no segundo momento para poder falar, né, dessa construção da sonoplastia, né, do espetáculo, que a gente viu que isso dá uma potência muito grande, evidencia várias coisas que a gente não conseguiria trazer, talvez texto, fala, ou às vezes o corpo só não daria, e então o som seria interessante, porque traria, né, outras possibilidades. E também agradecer ao Alexandre, que está aqui, né, presente, que é nosso ministrante do workshop, está aí com a gente para poder explicar e mostrar para vocês esse workshop Pedaço de Liberdade. Então, a gente finaliza agora nosso primeiro encontro, né, do workshop Pedaço de Liberdade, e a gente se encontra agora na quinta-feira, para poder fazer o segundo momento, né, o segundo momento do workshop Pedaço de Liberdade. E também fica, mais uma vez, o convite para vocês que, né, até final, mais ou menos, de agosto, nós temos meio de agosto, né? A gente tem agora para frente, toda sexta, sábado e domingo, a gente tem o espetáculo Libação, que vai estar, né, disponível para vocês aqui no canal do YouTube. Então, para vocês poderem assistirem, derem like, né, se inscreverem no canal, comentar embaixo o que vocês acham interessante, vocês gostam de evidenciar, né, dentro do espetáculo. E se fizer algum registro desse bate-papo ou do espetáculo, vocês postem nas suas redes sociais e marquem, né, a gente, é @pequiarte, que é o Instagram da produtora, do Alexandre, hoje Pequi Produções Artísticas, que está produzindo, né, todo esse espetáculo e esse workshop, e também lá que tem, né, as outras artes para poder tirar dúvidas sobre datas, horários, né, informações. Então lá vocês podem marcar a gente vai ter o maior prazer de poder reproduzir isso, né, e repostar o que vocês mandarem. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente através aqui do canal do YouTube ou também através do nosso Instagram, que é o @pequiarte. E muito obrigado, né, por esse momento aqui estar com vocês. Alexandre, dá um tchau. É isso. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, mandem no Instagram que a gente pode responder. E a gente pode até trazer nos outros dias de workshop, né? A gente pode tirar um momento, responde a sua dúvida, né, aqui entre a gente, e depois a gente continua na temática que a gente vai falar do dia. Muito obrigado, eu espero que vocês acompanhem aí para a gente, vocês tenham acompanhado a peça, né? É uma peça que a gente tem um carinho muito enorme de estar fazendo, porque é um trabalho, assim, tem muito tempo que a gente está construindo esse trabalho. É um trabalho totalmente experimental, um trabalho totalmente, assim, não posso dizer isso, porque às vezes, talvez eu até ofenda alguém daqui de Anápolis, Goiás, que é a cidade onde a gente está, mas é um trabalho, de certa forma, novo aqui, né? Trabalhos contemporâneos aqui na cidade da onde a gente são muito difíceis de acontecer, né? Até pela temática também. Trabalha muito em cima do clássico, pela temática e pela ideia do clássico dentro do teatro, né? O povo daqui gosta muito como se diz, do popular, do clássico, e a gente está com essa vibe mais do contemporâneo, né? Muito obrigado e acompanhe a gente aí
quinta-feira temos de novo o workshop. Beijo, gente. Até.